Tudo bem. Tá bom. Eu acredito que violência na escola não seja apenas violência física. Pode vir a partir do momento que uma pessoa comete um ato ruim para outra pessoa. Então, não sei falar, gente. Desculpa, próximo, Luciana. Não, eu tô com vergonha. Calma, a gente tá indo. Não, foi muito bom, tá certo. É isso que a gente ia falar mesmo. Mas aí, Sim. Uhum. Sim. 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 Acredito que tenha vários tipos de violência, assim como a física, tem a verbal, também tem enfim, tem vários tipos de violência. E tem várias formas também de diminuir elas. Por exemplo, a física, nas escolas, poderiam passar por detectores de metais, assim diminuindo as violências físicas. Poderiam ensinar também na escola, não só na escola, também como deveria haver educação de casa sobre esses tipos de violência, ensinar ao filho como não praticar algo ruim para outro aluno, assim também como outros funcionários da escola. Então, acredito que a violência não trata só de física, assim como também tem a verbal e outros tipos de violência que poderiam diminuir na escola. É isso. Eu acho que a principal violência, né, que é mais popular, assim, tem um nome mais popular, é o bullying, que tem, tipo, que visa ferir a integridade de alguém, certo? Seja um grupo ou um aluno em si, mas também existem outras que são muito pertinentes. Por exemplo, a violência patrimonial dentro das escolas, a fim de tipo quebrar as salas, destruir os quadros, as mesas, carteiras, né? Porque demonstrando revolta de alunos para a instituição, para os professores. Só que não é dessa forma, né, que se resolve as coisas. Só que acho que esse debate é o que falta. Como resolver, né, esse tipo de situação? Algum tipo de revolta entre aluno e professor, algo não resolvido, entendeu? E eu acho que nenhum dos dois, acredito que o lado dos professores queiram resolver de outra forma, mas os alunos querem agir de imediatismo, sabe? Querendo resolver logo porque não está gostando da situação. Mas, por exemplo, os alunos não querem escutar os professores a maneira correta de se resolver as coisas, né? Sim.
Sim, por exemplo, também na hora do recreio, quando as pessoas não limpam o seu próprio lixo. Eu já ouvi e vi muita gente, até amigos próximos, falando: ah, não, vou deixar aqui em cima da mesa porque tem outra pessoa que vai pegar e vai jogar no lixo. Só que não é assim que funciona. As tias da limpeza estão ali para ajudar a gente. Mas o que a gente puder fazer para ajudar elas também, porque elas já têm que limpar aquela escola inteira todos os dias, o que a gente puder fazer para ajudar, e não custa nada. Você está voltando para a sala, tem uma lixeira perto. É só pegar teu lixo e jogar no lixo. Não tem dificuldade nenhuma. Isso também pode ser considerado como uma violência patrimonial e, querendo ou não, moral também. Pelo menos a parte das tias da limpeza, né? Achar que, por elas serem pagas para limpar, eu vou deixar sujo. Sim, conhecemos. Muito mesmo. Realmente. E eu acho que pode ser um dos agravantes, né, essa situação toda que vem se tornando cada vez mais comum, é a pandemia que nós vivemos, né, do Covid-19, e a nossa necessidade de ficar dentro de casa, sabe? Perder o convívio social, perder o olho a olho, sabe? Tato a Até tato, mesmo algumas entender. crianças, por exemplo, tem a irmã de uma amiga minha, que até pouco tempo atrás morria de medo de sair de casa. Não gostava, não conseguia ir sozinha, tinha uma dependência enorme em ficar dentro de casa com a família dela, por medo, por ansiedade. E aí, e também esse medo, essa falta de socialização que foi gerada pela pandemia pode acabar gerando bullying também, sabe? Tipo assim, as outras crianças podem olhar e falar, outras crianças que não se sentiram tão impactadas, por exemplo, a minha irmã não se sentiu tão impactada no quesito social, sabe? Ela não deixou de socializar. Ela voltou depois da pandemia e continuou socializando normal, mas eu sei que tem crianças que tiveram muita dificuldade. Então, pode acontecer de essas crianças que não tiveram tanta dificuldade acabar criticando, julgando ou zoando aquelas crianças que tiveram mais dificuldade de voltar a socializar depois da pandemia. Certo. Com certeza. E dentro, né, como a criança, como a gente está tratando daqui de escola, a criança foi obrigada a se virar, né, com os meios midiáticos e tal, eu acho que ela pode vivenciar o dia a dia de, por exemplo, os pais, de como eles eram, o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer, ou como, sabe, eles tinham os pais como exemplo diariamente, sem ter essa visão da escola externa, né, da rua. E eu acho que isso também pode ser gravado, porque não são todos os pais que visam o bem-estar da criança, que, sabe, querem
ter cuidado com a criança, ter um olhar de cuidado com a criança. Então, Às eu vezes acho não é que nem o cuidado em si com a criança, mas a maneira como vai falar na frente dela. Como, por exemplo, na minha casa, durante a pandemia, na minha casa tinha só um escritório, onde tinha 2 computadores. Então, às vezes, quando eu estava tendo aula, meu pai estava trabalhando no computador. Então, dependendo da casa, se fosse essa mesma organização, às vezes o pai se estressava no trabalho, aí saía xingando, saía gritando, e na frente da criança, sem ter o mínimo de cuidado para, tipo, sabe, quando você é adulto, você tem que tomar cuidado para como você vai agir em relação a certas maneiras na frente de uma criança, porque ela, querendo ou não, vai reproduzir. Então, ela viu o pai xingando quando não deu certo alguma coisa, vai acabar que vai chegar na escola, ela vai se frustrar e vai dar no mesmo. ela vai entender que isso é o certo, né? Já que o pai dela, ou a visão, é o pai que está fazendo isso, então ele pode, é o certo. Mas Sim. eu acho que a gente pode dar o nome disso de abandono, né, parental, e como isso afeta diariamente a vida de uma criança que está em plena construção de vida, né, de dependência, de Acaba que aprendizado. se ela vê isso constantemente dentro de casa, essa raiva, essa agressividade, ainda mais se tiver pais que discutem, ou então pais separados que não se gostam. Então, uma criança que vê muito isso, muito essa discussão, muitas brigas, sabe, muita gritaria dentro de casa, vai acabar levando isso para a vida pessoal. E a vida social e pessoal da criança, enquanto ela é criança, adolescente, é dentro da escola. Então, ela vai acabar levando esses ensinamentos, que não são ensinamentos bons, mas que ela tem esse convívio que ela tem dentro de casa para dentro das escolas. Sim. Por favor. Fica à vontade. Eu acredito que desde o nascimento da criança, os pais deveriam tomar muito cuidado com o que educam os filhos. Muito cuidado com o que educam ou deixam de educar. Porque, como o Igor e a Julie estavam dizendo sobre o abandono parental, eu acho, por exemplo, muitos pais deixam de dizer coisas específicas que vão influenciar muito no futuro da criança. Tipo, formas de agir com relação a algumas complicações que a vida vai trazer para ela. E tem aquele quesito também, né? Desculpa te interromper, mas só para não esquecer. Não, isso aí aprende na escola. Deixa que a escola ensina. Que não é bem assim, né? A escola ajuda, mas os pais são o principal caminho. Isso. Eu queria perguntar para vocês como vocês acham, tipo, ultimamente, mais recorrente casos, né, se tornarem expostos de violência física nas escolas, né, de massacres, como aconteceu ano passado. E eu queria perguntar para vocês como vocês acham que esses ataques que se tornam mais famosos e vão para as televisões, para os jornais, como isso influencia em estudantes que tipo, não aconteceu isso nas escolas deles, mas eles ficam na expectativa de talvez poder acontecer e diminuir o rendimento, diminuir o foco. E o que vocês acham que deve ser feito para poder diminuir esses casos e, enfim, ter um bom andar, né, nas escolas? Eu acho. Pode falar. Sim. Sim. Nada. Essa mesma amiga minha que a irmã teve um problema de voltar a socializar depois da pandemia, ficou com muito medo
de ir para a escola por conta dessa tragédia que aconteceu. Eu vi muitos alunos do Fundamental 1, crianças, né? Bem crianças mesmo, tipo, quinto, quarto ano, se preocupando com isso. E a escola deveria ser tipo uma segunda casa, sabe? Um lugar que a gente deveria se sentir seguro. Então, eu realmente não consigo entender o que passou na cabeça dessas pessoas, desses adultos, até mesmo de adolescentes que fizeram isso. Tem a história do massacre lá dos Estados Unidos. Agora esqueci qual é o nome, mas que foi um dos maiores massacres escolares da história, que foi feito por um ex-aluno que sofria bullying. Inclusive, quando essas tragédias, quando acontecem por alunos, normalmente são feitos por ex-alunos que sofriam bullying. Então, o bullying também pode gerar outra violência. Uma violência gera outra. Como a gente havia falado em relação aos pais, acontece muito também quando acontece com a própria pessoa, a pessoa se revolta. Só que agora imagina a criança que está vivendo dentro do momento do massacre, ou então aconteceu próximo ali, como ela vai ficar? Como a cabeça daquela criança vai ficar? Eu assisti um filme, eu não vou me recordar o nome agora, mas que falava sobre a história de uma menina depois que ocorreu um massacre na escola dela. E contava como ela ficou, como depois que aconteceu a situação toda, mostra como ela ficou ansiosa, com medo de ir para a escola, como a irmã dela mais nova ficou. Então, isso tudo, essa situação toda, afeta muitas coisas. Afeta as famílias que ficam com medo de enviar seus filhos para a escola, afeta os alunos de rendimento, as pessoas ficam com medo, não vão, faltam, não conseguem se concentrar nas aulas, porque fica com medo a todo momento ficam com medo de acontecer alguma coisa. Então, é realmente uma situação bem delicada e bem preocupante. Eu acho que afeta bastante o psicológico de muitos alunos. Sim. Só para acrescentar, o Gustavo e a Júlia lembrou do massacre de Columbine, que é o maior, né, que já aconteceu, e foi nos Estados Unidos, que é um dos países que mais sofrem com esse tipo de violência. E eles tentam adotar medidas contra esses massacres, contra essas ações, mas eles não conseguem. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, né, do tipo de segurança de ter uma revista na entrada da escola, ter detector de metais, pedir para os alunos usarem mochila transparente, que é uma medida que eles usam muito lá no high school, né, que eles chamam, que todo mundo tem que usar mochila transparente no ensino médio deles. Todo mundo tem que usar, eu acho que, se não me engano, em públicas, tem que usar mochila transparente. E o que vocês acham disso? Vocês acham que pode ser nomeado como outro tipo de violência ou é uma ação segura para os alunos? Eu acredito que seja ótimo essa medida que eles começaram a adotar, porque com certeza vai diminuir bastante as violências que acontecem nessas escolas, mas eu também acredito que não vai adiantar 100%, porque independente se você tentar parar alguma coisa, é da cabeça da pessoa. A pessoa deve receber uma educação já de casa. Porque, por exemplo, não adianta você tentar parar uma pessoa que já tem uma maldade assim na cabeça. Ela vai tentar fazer o possível e o impossível para praticar certo ato. Então, acredito que, por mais que tomem essas medidas, também é da educação que a pessoa recebe na casa, como que está a mente dela. Então, reforçando aquele negócio do abandono paternal, né? Mas assim, então, Aisha, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você não acha que se as escolas começassem a colocar obrigatoriedade de ter mochila transparente, de começar a passar detector de metal, de revista na entrada, você não acha que alguns alunos poderiam se sentir, sei lá, invadidos? Por exemplo, eu lembro que na época que teve a tragédia do massacre e tudo mais, algumas mães da turma da minha irmã começaram a pedir para a irmã colocar detector de metal e revista só para os alunos do ensino médio, porque nós seríamos mais propensos a causar algo assim.
E eu me lembro de ter ficado bem chocada e até um pouco revoltada por elas pensarem dessa maneira. Eu sei que seria talvez uma tentativa de medida de segurança, mas será que a gente não poderia encontrar alguma outra maneira que não, sei lá, invalide os alunos e, enfim? Bom, eu acredito que Ah, sim, sim. A pessoa nem sente que está falando, já é hábito, né? Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim, mas o ponto que eu queria focar, assim, eu entendo o que a Aisha falou. Realmente, não importa o que a gente faça, quem quiser fazer maldade vai dar um jeito de fazer, vai tentar. Mas o ponto que eu queria chegar é, muitas vezes as pessoas desumanizam, essa palavra existe? Os alunos por conta disso. A gente vê em muitos filmes dos Estados Unidos, aquelas escolas que, no caso, seriam escolas. Não sei, eu vi um filme que é até baseado numa história real, que os alunos da escola tinham que ser revistados todos os dias e tudo mais, e eles eram revoltadíssimos por causa disso. Eles não, assim, não viam sentido, entendeu? É como se o tempo todo a escola tivesse medo deles. Eu entendo que vai ter alunos que vão provavelmente fazer e querer fazer maldade, mas eu acho que também tem que tomar cuidado com todos os alunos no geral. Então, eu acho que ao invés de colocar detector de metais e lustro transparente, revista, porque a gente não está indo para uma prisão, a gente não está indo para o aeroporto, a gente está indo para a escola, que, como eu disse, tem que ser a nossa segunda casa.
A gente não pode se sentir invadido. Exato, a gente não pode se sentir entrando numa cadeia, entendeu? Então, eu acho que teria que encontrar uma maneira. Eu confesso a vocês que eu não consegui pensar, eu queria ver se vocês tinham uma ideia de encontrar realmente uma maneira de fazer com que todos os alunos se sentissem confortáveis e, ao mesmo tempo, Seguros. reduzir a violência. Eu acho que o principal também, que agora as escolas estão até começando a pegar, é a questão de terapia, ter psicóloga disponível, ter conversas, não umas conversas chatas, que muita gente, eu confesso que dependendo da conversa eu vou achar chata, mas assim, conversas dinâmicas, entendeu? Conversar com um adolescente, conversar com criança, não conversar, por exemplo, conversar com criança e conversar com adolescente é diferente. Com criança você, beleza, conta historinha e tudo mais. Mas agora, com adolescente, eu acho que pode ser mais na lata, entendeu? Eu acho que também, se for tentar conversar com adolescente como se fosse conversando com uma criança, não vai adiantar de nada. Tem que ter. Exato, tem que ter o desenrolo, mas eu acho muito bom que que muitas escolas agora estão começando a colocar psicólogos, conversas. Então, eu acho que também isso pode ajudar na violência nas escolas. E eu acho que é uma maneira que os alunos não se sentem invadidos e nem constrangidos até. Eu acho que todos os alunos conseguem se sentir confortáveis. Sim. A gente ia falar sobre isso também. Show. Eu queria até dirigir a minha palavra para você em relação a isso. Como você enxerga, né? Como você, como professor que está dentro da sala de aula, como que o celular e a internet pode afetar e afeta o dia a dia nas escolas? Você tem algum discurso, alguma vivência? Até mesmo a Asha também, como aluna, falar sobre isso. Pode ser. Eu acredito, né? Eu acho que através da internet as pessoas, tanto os adolescentes, quanto adultos, quanto crianças, descobrem mundos totalmente distintos. E um caso também que a gente até aprende no início, acho que numa das primeiras aulas de cultura digital, foi a questão das pessoas se sentirem libertas a falar qualquer coisa na internet. Sim. Agora é muito mais fácil você criar uma conta, digamos que fake, e fale qualquer coisa como uma forma de fazer o mal para uma outra pessoa. Então, a partir do momento que uma pessoa entra na internet, ela pode tanto praticar algo ruim, quanto ver essa crítica voltada para ela. Isso. Então, tipo assim, ela pode tanto sofrer isso, quanto praticar, ou quanto ver o outro praticando e achar certo e praticar também. Entende? E por serem também crianças, tendo acesso à internet muito cedo, elas podem começar a achar que talvez esse bullying, esse cyberbullying, seja uma forma correta de se expressar, ou algo do tipo. Seja algo normal, que nem pode ser considerado como bullying. E não só crianças, também adolescentes, porque às vezes adolescentes influenciam adolescentes. Só que às vezes em forma de brincadeiras, ou até mesmo falando sério, e a pessoa concorda, acha correto e pratica também pessoalmente ou na internet. Então, eu acredito que a internet vai influenciar muito, tanto para alguém que já pratica, fazendo com que essa pessoa se sinta mais liberta a praticar, quanto alguém que aprenda através da internet e comece a praticar também. Isso. Também vejo muito acontecer de, por exemplo, as pessoas usarem a desculpa, não, mas é a minha opinião. Ou então, não querendo ofender, mas exato. E como tá atrás de um íconezinho que às vezes você nem vê a cara da pessoa, ela fala sem medo do que pode acontecer, ou então através de contas anônimas, né? Ou então de comentários anônimos também podem ofender mundos. E eu acho que... Pode falar. Não, fala.
E eu acho também que uma das redes sociais, por exemplo, que eu comecei a frequentar, comecei a acessar faz pouco tempo, é o Twitter. No Twitter, as pessoas julgam muito as outras. Por exemplo, se uma pessoa comete um simples erro na internet ou é interpretada de forma errada, sempre vai ter alguém julgando ela. E na internet, tanto na internet quanto também pessoalmente, assim, na vida real, fora da internet, acontece isso, mas na internet ainda mais. Vamos supor que eu realmente expresso minha opinião sem fazer mal a ninguém. Aí vai chegar uma pessoa que não concorda, vai distorcer totalmente minha opinião, vai começar a praticar um bullying, vai começar a falar um monte de besteira para mim, e depois vai dizer que é uma forma de, tipo, ai, você mereceu, minha opinião também. Então, tipo assim, no Twitter, você entra, você vai ver muitas pessoas falando mal das outras, muitas pessoas desmerecendo as outras, sem nem sequer conhecer, através de um simples comentário que ela viu. Sim. Sim. Eu acho também que um dos problemas da internet que levaram para muitas escolas foram brincadeiras, até de mau gosto. Por exemplo, o famoso jogo da discórdia, que muitas salas, inclusive a nossa, inventou de jogar. Deu briga, que aí falava mal na cara, e aí era discussão, e esse era o intuito do jogo. Eu acho que se talvez a gente, no início poderia até ser como uma brincadeira, muitas turmas levaram até na brincadeira, assim, depois de um tempo até esqueceu, mas poderia ter gerado um problema sério, né? Poderia ter gerado uma desunião na nossa sala muito grande, como aconteceu, por exemplo, no terceiro ano de agora, que é uma turma mega desunida, e um dos motivos também foi um dos jogos da Discord que eles fizeram. Não, ele é tipo... No BBB tinha o jogo da Discord, e aí começaram a fazer dentro das escolas. Baseado em, tipo, o que você acha da pessoa, ou então quem é mais chato, quem é mais irritante, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Aí cada pessoa ia dando a sua opinião, tipo, quem é mais chato? Eu acho que fulano é mais chato por causa disso, disso, disso. Só que fala na cara, entendeu? E isso acaba gerando confusão. Uma dessas coisas que a Júlia estava falando
No intuito do BBB é literalmente causar discórdia para que os participantes mostrem como são eles mesmos, como eles atuariam em brigas e tudo mais. E a internet adotou isso como uma forma de brincadeira, né? Começaram a postar, como a Júlia falou, no TikTok, entre outras redes sociais, e acabou influenciando algumas turmas da nossa escola a fazer. Eu lembro que a nossa turma chegou a fazer, e o intuito não foi nem, vou fazer mal para fulano, mas foi dizer na sinceridade, dizer a opinião. Só que nessa de ser sincero e falar a própria opinião, causou tipo, tristeza, digamos assim. Tipo, deixou o outro triste, ou tipo, a pessoa com medo do que pensam dela. E também aconteceu, nesse terceiro ano de agora, só que foi ano passado, então eles estavam no segundo, aconteceu um jogo da Discord que citaram meu nome. Tipo, eu não estava nem participando, mas citaram meu nome. Eu fiquei bem chateada, porque eu juro que eu não entendo. Eu já participei, infelizmente, mas depois de um tempo eu passei a perceber que não há sentido fazer um jogo que faça com que as pessoas criem discórdias umas com as outras. Se você tem uma opinião ruim de uma pessoa, simplesmente guarda para você ou conversa com a pessoa, que uma dessas coisas também de fazer o mal ao outro é a falta de conversa. As pessoas acharem que resolver os problemas é brigar ou tratar mal, algo do tipo. Então, também é muito falta de diálogo. Certo. Sim, exatamente. Outros tipos de brincadeira também que não se encaixa como violência, mas não sei se diretamente como bullying, mas são aquelas brincadeiras que ficava uma pessoa no meio e duas na ponta, aí pediam para a pessoa do meio pular e as outras duas da ponta chutavam o pé da pessoa e a pessoa caía. Já teve caso de morte desse tipo de brincadeira que começou na escola. Eu lembro disso. Então tem que ter mais cuidado. Também tem que tomar cuidado com essas brincadeiras que inventam na internet, que acabam levando para dentro das escolas e podem acontecer tragédias, podem acontecer violências muito graves. Sim. Eu acho. Podemos. Mas eu acho que eu acho que como elas disseram, que aconteceu um BBB e, tipo, na semana seguinte já estava nas escolas, já estava nas redes sociais, e eu acho que essa necessidade de estar, sabe, de seguir a trend, seguir a tendência do momento, tem essa necessidade, existe essa necessidade das pessoas. E eu queria saber de você, Luciano, que eu acho que é como você está em frente, né, da sala de aula, como você conseguiria enfrentar essas trends, sabe? Mostrar seu papel, que o importante é estar ali na escola, não seguir, sabe, o pessoal de fora, sabe, esse mundo externo, que as pessoas não sabem se tem a ligação total, tem início, meio e fim, o que acontece ou não. Como você conseguiria intervir nesse meio? Sim. Eu não fiz a prova.
Muito obrigado, Luciano. Então é isso. Obrigada. Podemos Obrigada. encerrar. Obrigada pela presença e obrigada pelos elogios. A gente também gostou bastante de fazer esse trabalho. Esse é um tema que eu acho bem interessante e eu acho bem importante a gente falar sobre, porque é um tema bem sério, bem delicado e eu acho que tem que ser comentado. E é isso, obrigada pela presença de todo mundo. Esperamos que vocês tenham gostado.